Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, neste momento, para trazermos mais um pouquinho da nossa doutrina, mais um pouquinho dos nossos estudos. Eu realizei os meus estudos todos através de slides e tudo deu errado quando a gente não se organiza o suficiente, tá? Então, a minha culpa, a minha máxima culpa. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esta passagem: bem-aventurados os mansos e pacíficos, baseados no que escreveu Mateus, nos versículos 4, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E no versículo 5, 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Bom, nós vamos tentar nos deter um pouquinho mais a respeito da mansidão. Nada acontece por acaso, né? Porque eu sou a pessoa mais mansa do mundo, mais dócil. E aí eu tinha que colocar isso. Eu estou aprendendo, viu? Eu acho que a gente, quando quer uma coisa, consegue. E eu estou conseguindo dominar a minha aspereza, tudo aquilo que eu tinha de tão bravo, de coisa assim, estou conseguindo amansar. E eu colocaria agora, para nós ilustrarmos o nosso início da nossa palestra, nós imaginarmos dois cães, dois cachorros. Um cachorro considerado bravo, tá? Esse cachorro bravo, ele é alterado. Eu tinha as fotografiazinhas, tá? Mas vamos deixar. As expressões dele são assustadoras, né? Normalmente, ele tem os dentes à mostra e o olhar dele repele qualquer tipo de aproximação. Então, a gente imagina um cachorro que nem precisa ser grande, porque tem uns pequenininhos que são bravinhos também, né? E aí, em contrapartida, vamos imaginar um cachorro manso, um cãozinho dócil, daqueles que tem um olharzinho cativante, que ele é cheio de carinho, de amor, ele chega a se aproximar da gente abanando o rabinho e, principalmente, ele transmite uma alegria. Segundo alguns dizem, os cachorros também sorriem. Eu nunca vi, mas aí vamos imaginar o estado de espírito, né? Bom, a Tânia disse que já viu, então eu vou acreditar. Essa ilustração que eu trago a vocês, ela tenta transmitir a diferença que existe entre a mansidão e a aspereza ou a irritação. Os mansos, a que se referem esses versículos, eles são aqueles que estão sempre dispostos a ajudar quem quer que seja. Tem pessoas que não precisam nem que a gente diga para elas que precisa de ajuda, elas já saem ajudando a todo mundo, né? Aqueles que, por mais que sejam provocados, eles reagem com doçura, eles desarmam, né? Na primeira tentativa que a gente tem de irritar, eles conseguem fazer assim. E tem um controle bastante grande das suas emoções. Este controle, eu acredito, não significa necessariamente que nós abafemos as nossas emoções, mas que nós saibamos controlá-las. Existem momentos em que a gente pode colocá-los à mostra, tá? A mansidão, então, é considerada uma das melhores qualidades que uma pessoa pode ter, tá? As pessoas que estão próximas a essas que são mansas se sentem bem, se sentem agradáveis e querem estar junto destas pessoas. Porque a gente sabe quanto a gente encontra pessoas que são pesadas, desagradáveis, irritadiças, e a gente, normalmente, a tendência que nós temos é nos afastarmos. É natural que assim seja.
posso dizer também que até isso eu já percebo que as pessoas já não se afastam mais. Bom, e isso, vou dizer uma coisa, não é querer agradar, é uma coisa que vem de dentro. Tá? É o entendimento, é a proposta que eu tenho da autorreforma. E a todos os dias eu faço um passinho a mais, ou às vezes é um meio passo, mas eu tento colocar a resistência, abafar minha resistência e tentar colocar em dia. No Livro dos Espíritos, na questão 841, pergunta o seguinte: deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Aí a resposta: certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinar a exemplo de Jesus, pela suavidade e a persuasão, não pela força. O que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja o de agir pela violência. A convicção não se impõe. A gente conquista e mostra o exemplo. Então, eu me choquei assim quando eu fazendo meus estudos, eu pesquiso bastante assim, chego a me perder às vezes, e eu encontrei uma afirmativa que me deixou assim: a mansidão não é um dom de Deus. Mas como se não é um dom de Deus? Ele não é um dom de Deus para nós. Nós não a recebemos de mãos beijadas, nós a conquistamos. Tá? E aí, graças a Deus, eu já estava neste período de conquista, porque para poder entender melhor. Por quê? Se fosse um dom de Deus, Deus não seria justo ao dar para Lúcia, que é uma mansidão em pessoa, e deixar a Cida de fora. Né? Então, não seria justo não tivéssemos todos nós as mesmas características. Mas, se nós tivermos que conquistar através do nosso esforço, ela vai exigir de nós muita dedicação, vai exigir muita força de vontade, muita oração, né? E a busca pela reforma íntima. Quando eu digo muita, eu estou fazendo meia-culpa, tá? Porque tem gente que não é muita, é pouca. Pouquinha coisa já resolve a situação. Mas outros precisam, né? Afinal, nós estamos aqui neste planeta para que nós possamos conquistar essa nossa reforma íntima e galgar um lugar um pouquinho melhor nas próximas reencarnações. Não é fácil, mas justamente por não ser fácil é que há um mérito maior em alcançar a esse grau de mansidão. Porque tudo aquilo que a gente recebe de mão beijada, o que é fácil de conseguir, a gente às vezes nem se dá conta. Ou então aqueles que são assim muito oba-oba, ai, eu consegui, tá? Grande coisa, era só dar meio passo e conseguir. Bom, então assim, o mérito maior está na nossa conquista, tá? Nós temos que conquistar para chegarmos a esse espaço. Bom, também há uma afirmativa ali que eles herdarão a terra. Mas, e as pessoas que de outras crenças, que não sabem exatamente, que pregam o fim do mundo, o fim da terra, quando eu digo mundo, essa nossa, né? Como é que nós podemos justificar isso? Nós temos crenças, não estou fazendo crítica a nenhuma outra crença diferente.
Eu saí da minha religião católica porque eu ouvi muita crítica às outras religiões. E eu acho que nós não somos ninguém para criticá-las. Eu estou mencionando a título de exemplo, tá? Se o mundo realmente fosse acabar, por que Jesus faria uma promessa dessas? De que eles herdarão a terra? Será que Jesus teria se equivocado quando ele prometeu a terra, né, para aqueles que conseguissem alcançá-la? Bom, de acordo com o nosso estudo, com a nossa doutrina espírita, a terra não acaba, ela vai evoluir, né? Este período que nós passamos, ele tem um tempo, né? E eu hoje fazia uma propaganda eu estou impressionada. No YouTube, né, se consegue tudo e mais um pouco. E eu tenho um grupo que nós fizemos assim, assistimos vídeos ou filmes e fazemos comentários e tal. E eu assisti Apocalipse, Mitos ou Verdades. É uma palestra que saiu de um seminário realizado em São Paulo, em São José do Rio Preto, e que o palestrante foi Haroldo Dutra Lima. É impressionante a visão que se tem do Apocalipse. Porque, em princípio, para mim, Apocalipse é o fim do mundo. Na realidade, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E a partir daí, tem todo um estudo matemático, se quiserem, esotérico, físico, químico, ele entra em todas as áreas e ele fala por mais de 3 horas, mas é assim, ó, impressionante como é gostoso de ouvir aquele cidadão, né, um advogado, um juiz de direito que se dedicou ao estudo da doutrina espírita e ele focou neste aspecto, porque existem poucas obras, ou na época que ele fez, existiam poucas obras a este respeito. Então eu sugiro que a gente assista para nós consigamos entender, porque às vezes muito das nossas reações estão justamente no medo daquilo que nós não conhecemos, ou daquilo que nós julgamos conhecer através de uma informação que nos foi passada e que não foi tão concreta, né? Eu acho que a gente deve assistir, porque vale a pena. Terminado o meu comercial, né? A Terra, nessa evolução, ela vai se tornar um lugar muito agradável de se viver. Nós estamos perto de fechar um ciclo, mais 3.000 anos, e aí termina esse, começa outro, e nós teremos a chance, né? Bom, se nós não estivermos aqui, nós aqui mesmo, mas nós estaremos em outro corpo, né? Pode ser até que nós lembremos desse momento, mas ainda não nos é dado isso. As pessoas deixarão de ser egoístas, tá? Não serão tão orgulhosas, nós não seremos tão invejosos, tá? Não existirão mais doença, dor, tristeza, só ficarão para assistir esse benefício, essa modificação e essa melhoria da Terra, só ficarão os espíritos que acompanharam o processo evolutivo e a Terra então se tornará um paraíso que é descrito nos textos bíblicos, né? A Terra prometida. Aqueles que não se enquadrarem no novo ritmo para melhorar até lá, que não acompanharem este processo, eles não vão poder permanecer neste paraíso que se transformará a Terra. Mas Deus, Jesus, nós temos um outro lugarzinho para ele, porque nós não somos abandonados pelo Pai Maior. Nós vamos ter oportunidades em outros lugares, tá? Então,
vamos tratar da nossa evolução, tanto cultural, intelectual, quanto moral. E isso é importante, porque nós queremos um planeta mais evoluído, tratemos nós de nos evoluirmos. Porque nós não podemos pensar em receber tudo externamente. Se o nosso interior não estiver bem, não estiver bonito, harmônico e preparado para receber, nós nem vamos curtir nada. É aquele mal-humorado que chega no lugar mais lindo do mundo, olha e está sem graça. O que está vendo? Não estou vendo nada de bonito aí. Aí aquele que está em paz consigo mesmo, aquele que adquiriu um certo estágio de mansitude, ele olha para uma parede escura e ele olha e vê a beleza que pode ser encontrada naquela parede. Então tudo é uma questão de nós estarmos bem conosco mesmo. Tá? Bom, quem são esses mansos a que se refere Jesus? Bom, eles são aqueles espíritos que aproveitaram diversas oportunidades que foram dadas de reencarnar neste planeta. Tá? Se depuraram, evoluíram e seguiram as orientações que vieram no nosso Divino Mestre. São aqueles que verdadeiramente aprenderam e vivenciaram o amor a Deus e ao próximo. Os nossos mandamentos, né? Os nossos primeiros mandamentos. Aqueles que fraternamente contribuíram para a evolução espiritual da Terra. Olha aí os nossos Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? As pessoas que trouxeram essas revelações de uma forma carinhosa e de uma forma caridosa também. Aqueles que humildemente suportaram e aceitaram as provas e as expiações a que se foram colocadas. Olha, eu acho que isso aqui é muito forte, né? Mas a gente pode pensar um pouquinho e ver, realmente, a gente recebe provas e expiações que nós também podemos dourá-las, né? Se forem muito, muito amargas, de nós darmos uma escapadinha e conseguir dar uma abrilhantada. Se assim não fosse, todas as pessoas que sejam extremamente pobres jamais sorririam. Aquelas pessoas que são totalmente desprovidas de qualquer intelecto jamais curtiriam. E nós temos pessoas nesses graus que são agradabilíssimas, são pessoas daquelas que a gente gosta de estar com elas. Né? Então, tudo isso a gente vai aproveitando. Lembrando também que nessa situação em que nós estamos aqui, nós viemos agora, mas que nós já passamos por outros estágios em outras encarnações. Aqueles que engrossaram os trabalhos na seara divina, né, que trabalham justamente em prol das questões divinas. Aqueles que, ou individual ou coletivamente, contribuíram para o desenvolvimento social e científico da humanidade. Nós temos pesquisas científicas realizadas a todo momento e a cada dia se faz mais. E pelas questões sociais também. Nós, temos muitas leis que melhoraram bastante, outras nem tanto, mas também assim, são feitas por pessoas, seres humanos como nós, né? E aqueles que contribuíram, assim, efetivamente com o desenvolvimento dos irmãos de caminhada na seara evolutiva. Mas que terra que herdarão estes mansos? A planeta Terra.
É o mesmo, tá? Não é um pedaço de terra geograficamente delimitado. Ela também não é exatamente a terra prometida. Ela é prometida a cada um de nós, aqueles que aceitarem a esta promessa. Jesus, na realidade, quer nos mostrar que chegará um momento em que no planeta Terra somente reencarnarão os espíritos que ao longo de todas as suas experiências passaram a vibrar na faixa do amor, da compreensão, da caridade, da fraternidade e da liberdade. O espírito Schutel, espírita, né? Ele nos legou a seguinte mensagem. Eu vou ler para não ser muito, porque foi ele que falou, né? Não sei o que eu estou dizendo. Quando os mansos herdarem a terra, cumprindo-se a promessa de Jesus, já não haverá lugar para os maus e os que, de qualquer forma, entravam ao progresso espiritual da humanidade. Por absoluta incompatibilidade com a vibração evangélica dos bons e dos libertos, irão os mais automaticamente para as trevas exteriores. Delas retornarão um dia para a luz do Mestre, que não quer que ninguém se perca. Até lá, o mundo terá alcançado tal progresso que mesmo o retorno um tanto antecipado, por acréscimo de misericórdia, de algum espírito ainda não integralmente evangelizado, longe de causar qualquer perturbação, será estímulo sagrado para os demais no sentido do amparo fraternal. Então, nós estamos vivendo numa fase de transição do planeta, tá? E, consequentemente, nós, espíritos encarnados, também estamos nessa transição. Nós já fomos um dia muito rudes, muito grotescos, muito primários, e nós estamos, imagina como é que nós não éramos, né? Mas se a gente lê um pouquinho da história e tal, a gente vê que os povos bárbaros, né, aquelas coisas, que ainda hoje existem uns resquícios assim, para nos mostrar que isso ainda existe, né? Vai ser, então, um mundo de regeneração. Então, Santo Agostinho nos deixa uma mensagem, uma lição, né, sobre essa progressão dos mundos. Ele diz que o progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente no mundo em que eles habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente em estado inferior ao que se tem hoje, e alçará sob esse duplo aspecto um grau mais elevado. Ele chegará a uns períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Bem-aventurados, então, os dignos de permanecer junto a esta nova psicosfera terrestre, pois irão desfrutar de um mundo muito melhor, em que a paz e a harmonia prevalecerão em abundância. E aí eu encontrei uma outra pergunta também no Livro dos Espíritos, 740, que pergunta: os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras realidades? Mais duras necessidades? Os flagelos, a resposta, são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de mostrar a sua paciência
e sua resignação à vontade de Deus, e o orientam a demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Realmente, gente, nós observamos nesses flagelos, nessas tragédias que acontecem, às vezes tem criaturas que se expressam de uma maneira tão doce, tão suave, tão resignada, que é impressionante. Basta que a gente perceba, tem aqueles, claro, desesperados, tem aqueles que, os que estão entrevistando cutucam, né? Porque gostam de ver correr uma tragédiazinha. Mas assim, ó, é muito impressionante a quantidade de pessoas que acatam os desígnios divinos, mesmo nessas tragédias. Mas são lições que a gente deve colocar em prática. Nós trazemos, então, a violência dentro de nós. Nós somos brandos e pacíficos desde que nada nos aborrece. Por quê? A menor contrariedade, nós explodimos com a maior facilidade. E isso pode ser em casa, pode ser no trânsito, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer adversidade que nós encontremos. Aí nós vamos ver, na realidade, quem é verdadeiramente humano. Bom, Allan Kardec, né, que foi o nosso grande professor, ele comenta a injúria e a inviolência. Ele disse que é bastante oportuno que nós estejamos, olha que ele falou quase 2 séculos atrás, que quando nós nos deparamos com qualquer mídia, nós recebemos uma avalanche de informações sobre a violência que cerca o nosso mundo. Nós hoje, de manhã, eu olhando um jornal virtual aqui 2, 3 quadras daqui, essa noite passada aconteceu um crime bárbaro. Então, quer dizer assim, ó, não vamos questionar, não vamos analisar o que envolveu, né, o motim dessa barbárie, mas isso acontece. Então, isso nós nos deparamos sempre. Nós vivenciamos tudo isso no nosso mundo, no nosso país e até mesmo na nossa cidade. E aí nós percebemos também a impotência que o Estado tem em relação à educação e as suas consequências na sociedade. Eu não podia deixar de falar em educação. Demonstrando aí que o aumento da violência está muito ligado à falta de preparação da população. Hoje, nós temos uma visão espiritual sobre essa questão, quando diz que os espíritos orientam para a reflexão e o estudo. A Terra é a oportunidade material de podermos continuar reencarnando, necessidade que temos para avançarmos, para progredirmos. Precisamos de bens materiais, mas é recomendado que não os sobrepomos aos bens espirituais. A justiça será feita assim na terra como no céu, porque seremos chamados filhos de Deus. Quando a lei da humanidade for baseada na lei do amor e da caridade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais violentados pelo forte e pelo violento. Quando houver a transformação, a lei do progresso e a promessa de Jesus orientarão o estado da terra. E aí, vocês me permitam que eu vou trazer um pouquinho a brasa para o nosso assado, e eu encontrei essa é uma música gaúcha, tá? Que eu vou pegar, é um minutinho, eu vou pegar só o final.
João Chagas Leite, do Folclore Gaúcho. Uma boa noite, muito obrigada. Vamos em paz e estejamos acompanhados. Assim seja.